existem pessoas que leem, mas não consomem. Isso é demanda, né? Então, acho que o setor precisa pensar em estratégias para alcançar isso, né? Na Nilce, a gente diz o seguinte: o setor tem duas alternativas. Ficar com esses 16% que consomem, né? E fechar nisso e falar, ó, a gente vai elaborar uma estratégia para isso, ou tentar ampliar isso. No episódio do podcast do Publish News dessa semana, repercutimos a pesquisa Produção e Vendas e Conteúdo Digital do setor editorial brasileiro. Diagnóstico mais completo da performance editorial no país, coordenada pelo SNEL e pela CBL, e realizado pela Nielsen Book Data. Na primeira parte da conversa, contamos com Mariana Bueno, da Nielsen Book Data, e com Dante Cid, presidente do SNEL, abordando o crescimento e os desafios do setor editorial, destacando o aumento das livrarias e a migração para o digital. Discutem a recuperação de preços, a acessibilidade dos livros e a importância de analisar a série histórica do setor. Na segunda parte do episódio, temos um outro ponto de vista, das editoras. Marcial Conte Júnior, editor executivo da Citadel Grupo Editorial, e Thiago Garcia de Biagi, coordenador comercial do Grupo Editorial Alta Books. Eles discutem as expectativas para a Bienal do Livro, a importância das pesquisas no mercado editorial e as estratégias de venda e distribuição de livros. Eles destacam o crescimento do setor e a necessidade de estar próximo das livrarias e dos leitores. Esse podcast é um oferecimento da MVB América Latina, Um Livro e Câmara Brasileira do Livro. Esse é o episódio 374 do podcast do Publish News, do dia 9 de junho de 2026, gravado no dia 7 e no dia 6. Eu sou Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Thalita Facchini. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e TikTok. Todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Mariana Bueno e Dante Cid. E na segunda parte, Marcial Conte Júnior e Thiago Garcia de Biagi. Ser aqui o Dante e a Mari por falar da última pesquisa. Eu acho que é um encontro quase marcado, né, que a gente tem anualmente para falar. A gente, tudo bem, já faz um tempinho, no último dia 28, né, que foi divulgada, mas eu queria de vocês, dessa vez, um pouco pensar alguns pontos principais antes de a gente conversar. Quer começar, Mari? Bom, eu acho que esse ano a gente tem algumas coisas que são bastante interessantes, assim, né? Ah, primeiro, o crescimento, eu destacaria assim, o crescimento de livrarias, né, do canal Livrarias em Obras Gerais. Eu acho que é um dado relevante. Acho que é algo que o setor já estava esperando, mas que a gente consegue capturar esse ano, né, olhando para 2024. Eu acho que ela é um reflexo da expansão das livrarias. A gente sabe que expandir livraria leva tempo, não é uma coisa que você faça, né? Tem o ponto, tem treinamento das pessoas, enfim, tem uma série de questões ali para botar essa livraria para funcionar e para rodar. Então, acho que isso é um ponto interessante. É, acho que o decréscimo de didático, né, eles estão com um menor patamar, assim, tanto em faturamento quanto em número de exemplares da série histórica, então é algo que chama atenção. A gente sabe que tem uma migração para sistema de ensino, a gente não tem uma métrica para isso. Acho que o mercado de didático diz que hoje o sistema de ensino já é 50% ou mais desse mercado, então acho que isso é um indicativo. Ah, Religiosa também tem um bom desempenho. Acho que a substituição cada vez maior de porta a porta catálogo no canal, site próprio e livraria, né? Que vem se consolidando ali em religiosos. A CTP, né, que ainda que a gente olhe que tem apenas um crescimento nominal, mas eu acho que CTP não é uma coisa que a gente consiga olhar separado, mas, né, impresso e digital. Então,
a força do digital para a CTP, o modelo de negócio de bibliotecas digitais, que eu acho que se consolidou em CTP, e é muito importante para esse subsetor. Eu acho que assim, o jogo mudou ali, muito claramente o jogo mudou. Acho que o Dante pode falar disso melhor do que eu, assim, mas claramente o jogo mudou. Hoje a gente tem uma outra lógica ali, né? E além disso, a importância do digital, né? Então, pela primeira vez, o bom desempenho de digital possibilita com que o mercado tenha um crescimento, ainda que pequenininho, em termos reais, né? Então, acho que tudo isso é relevante, esses seriam os meus destaques. E você, Dante? Quais são os seus destaques desse ano? A Mari, como ela é cientista da área de dados, ela não pode dizer isso em gravação. Eu posso, né, Mari, porque eu sou leigo, mas o que ela falou sobre didáticos, a gente viu acontecendo com o CTP alguns anos atrás. Então, o que ela falou está perfeito, essa migração que está acontecendo em didáticos, que é o meu destaque, infelizmente é um destaque negativo, né, o decréscimo real e nominal de didáticos, vem a cargo de uma mudança de forma de acesso ao conteúdo. O que aconteceu em CTP, em livros universitários, ano passado, como a Mari bem colocou, só recentemente, na pesquisa passada ou retrasada, que CTP, conjugando o resultado digital, conseguiu sair do fundo do poço. Então, o CDP veio caindo uma década inteira, um pouco mais, e 2 anos atrás fez uma inflexão positiva com a soma do resultado do digital. Isso só reforça o valor, né, dessa decisão de Nelson, CBL e Nielsen de reforçarem essa política do digital. O Mário vai lembrar que no início as pessoas reclamavam, mas é tão pouquinho, vale a pena o esforço, dá um trabalho, e perseveramos e valeu a pena. Hoje o histórico que temos já do digital é relevante, com a adição agora do fenômeno de audiolivro, né? Ainda percentualmente pequeno no total do mercado, mas já se tornando relevante, um crescimento percentual bastante notável. Mas essa história dos didáticos nos leva, né? E esse sucesso que tivemos com a pesquisa digital, essa questão do didático nos leva a pensar, no que a Mari colocou, até que ponto vale a pena começarmos a perseguir em separar dessa questão do sistema de ensino. Se realmente está representando 50%, e didáticos representando praticamente 50% se a gente somar mercado e governo, né, Mari? Didáticos é praticamente metade do faturamento do setor editorial brasileiro, né? Então, eu acho que vale a pena pensarmos numa forma de monitorar essa migração para o sistema de ensino, como fomos capazes de monitorar a migração do CTP para o... E Mari, uma das coisas que ajudou ali obras gerais e religiosos performar tão bem foi essa recuperação do preço, né? E aí, tanto na apresentação da pesquisa você disse que é mais fácil para esses dois subsetores se recuperarem pela questão do preço. Você vê isso acontecendo ainda nos próximos meses? Enfim, como que você analisa essa parte de recuperação pelo preço? Bom, acho que obras gerais é mais evidente, né? Até porque você teve um crescimento aí do preço que foi substantivo, uma recuperação desse preço, né? Esse crescimento ele reflete essa recuperação de preço, né? Ah, a gente acabou de fechar a série histórica e a gente observa que obras gerais, o preço de obras gerais consegue hoje está mais próximo daqueles que eram praticados em 2010, né? Ainda muito longe, é bom que se diga, do praticado em 2006, porque tem uma queda muito grande durante esse período. Mas há, de fato, uma recuperação de preço que eu acho importante e interessante para o setor, né? O setor tem muitas vezes muito receio de falar de preço, eu acho que faz sentido, inclusive, porque isso bate no consumidor final de uma outra maneira, né? Mas é importante que se diga que esse preço está muito abaixo daquilo que ele era praticado no início da série, né? Então, é uma recuperação de preço, eu acho que é importante para a sustentabilidade do setor, assim. Religiosos, nem tanto, né, Thali? Religiosos têm um impacto aí esse ano, no caso, né? De
número de exemplares, porque a variação do preço é 4,8 e a inflação é 4,87, né? Então, ela está muito empatada. O que a gente observa em religiosos é que eles tentam buscar isso, mas a curva está flat faz um tempo, né? Eles têm mais dificuldade nessa recuperação, acho que nem tanto pelo preço em si. Quando eu digo que é mais fácil, porque uma coisa é a gente pegar, por exemplo, um livro de 30 e falar, agora ele custa 31, quer dizer, 30 hoje não é mais, né? Mas tipo, um livro de 50, 60, e dizer que agora ele é 60 e 50, 60 e 80, 61. Outra coisa, e aí acho que o Dante concorda comigo, é didático e CTP, que tem preços médios mais altos, né? Então, qualquer impactozinho ali representa muito para o consumidor final, né? A representatividade disso para o consumidor final é maior. Acho que como os livros religiosos normalmente têm uma média abaixo, assim, bem abaixo do mercado, a gente também pode pensar isso em relação à renda, né? Então, são pessoas com uma renda mais baixa que compram um livro menor, né? Essa não é um dado que eu tenho, mas é uma sensação, assim, pensando alto, e que esse impacto pode ser mais difícil mesmo, né? Lembrando que esses livros de religiosos, eles não estão exatamente nas livrarias, né? Nesse imaginário aí que a gente tem de livraria. Tem muita livraria que vende livro, só livro da própria editora de religiosos, né? Então eles têm a sua editora, tem livraria dentro de igreja de templo, né? Então, para você pensar em Aparecida ou qualquer grande templo, você tem ali uma livraria e esses preços são mais baixos. O segundo lugar da lista do Prêmio Publish News tem um preço bem baixo, assim, né? Então, é disso que a gente está falando. E aí, um aumentozinho pode significar mais para aquela pessoa que está comprando. Mas sim, eles são subsetores que têm uma facilidade maior na recuperação desse preço. E quando eu digo facilidade, não significa que seja fácil, tá, gente? Né? Que é menos difícil, vamos dizer assim, né? É, é isso, né? Recuperar preço não é uma tarefa fácil, né? Porque uma coisa é você sair de 30 e fazendo esse caminho que eu fiz, né? 30 e 50, 30 e 80, né? Até você chegar em 60, até você chegar em 80. Outra coisa é você sair de 30, olhar amanhã e dizer, então, mas esse livro não custa mais 30, agora ele custa 80, né? É, as pessoas vão dizer assim, não, então, não pode custar isso, né? É um movimento muito mais difícil de ser feito. E eu diria que, concordo com o que a Mari colocou, eu diria que, como a gente sempre fala de média, a média é super enganosa, né? Então, na verdade, o que compõe esse mix é que acaba resultando nessa média. Por exemplo, se a gente for olhar vendas gerais do Brasil, o fato de CTP vir caindo nos últimos 10 anos ou mais trazia todo o faturamento do setor muito para baixo, porque o preço do CTP era acima da média dos outros setores. E também, se você olhar dentro de obras gerais, dentro de religiosos, você vai ver é, elementos ali com preço super baixo e outros com preço mais alto. Então, quando a gente fala de média, é sempre complicado, mas é um dado importante de se falar, até porque tem toda aquela questão de discussão do preço do livro, e se o livro é caro, não é aquela percepção que a gente sempre fala, o livro é provavelmente a opção de lazer mais barata que existe, né? Se você comparar com outras opções de lazer cultural, qual o preço de um show, qual o preço de um cinema, qualquer outra coisa, né, que você imagina. Então, o livro não é caro, mas vivemos no Brasil, sabemos que a realidade de classes ABC é uma, claro, a realidade de classes D e E, economicamente falando, é outra. Claro, cada um vai perceber de forma diferente se o livro é caro ou não. Por isso que a nossa batalha constante é sempre para garantir a acessibilidade do livro, que haja bom equipamento nas bibliotecas públicas para garantir que, independente da classe social, a pessoa sempre possa ter acesso ao livro, independente do seu poder aquisitivo. Eu complementaria o que o Dente está falando, assim, concordo em tudo o que ele disse. Quer dizer, a média é uma coisa complicada, é muito difícil. O preço, assim, a gente não tem um índice de preço. É muito difícil compor um índice de preço, montar uma cesta, né? Como a gente faz, sei lá, com feijão, com óleo, cesta básica, né? Monitore, olha a inflação. É muito diferente. Então, olhar um ano para o outro é sempre um retrato e ele pode ser enganoso nesse sentido por conta dessa média. Eu acho que o valor da série histórica ele está também aí, né? Porque quando a gente olha esse movimento ao longo do tempo, quer dizer, essa questão da média, ela se dilui, né? Porque você tem todo um caminho ali
que o setor percorreu, e aí eu acho que é mais interessante olhar o preço, não um ano com o outro, mas dentro da série histórica entender o que está acontecendo, né? Porque ainda que você tenha um preço mais alto, um preço mais baixo, e que isso obviamente vai colocar essa média num patamar, no tempo, a gente consegue olhar o setor e é muito difícil que isso seja muito diferente, entendeu? Porque o tempo ele vai contar a história de fato do que está acontecendo. Então, eu acho que um dos valores da série histórica é esse, a gente conseguir acompanhar não só o retrato chapado um ano contra o outro, mas a história do setor e dos subsetores ao longo do tempo. E aí, essa histórica é super importante, né? Eu e a Mari, a gente sempre destaca no início da apresentação, sempre que esse histórico largo que hoje nós temos é uma riqueza muito grande para o setor, que nós observamos que poucos países contam com essa riqueza de dados detalhada e consistente, né? Sempre feita sob o mesmo critério. Nos permite essa análise de longo prazo, inclusive nessas discussões internacionais sobre que países têm ou não têm a disponibilidade desses dados, a própria IPA, a Associação Internacional de Editoras, estava buscando formar um quadro mundial, pôde muito contar com os dados do Brasil, México, né, Mário? Europa, Estados Unidos, mas parava mais ou menos por aí. Tinha muito poucos outros países fora esses que tinham uma consistência de dados históricos tão grande. E, infelizmente, trouxe uma informação que, do ponto de vista externo, para a gente demonstra, vamos dizer assim, algo que não é tão agradável, né? Alguém me perguntou, Dante, mas então o mercado brasileiro valia 2 bilhões de dólares 10 anos atrás, hoje vale 1 bilhão de dólares. A realidade é essa, é a queda de vendas. Se nós formos olhar essa trajetória de longo prazo, a queda comparada de anos atrás, com vendas a governo, CTP, associada à depreciação do real, trouxe esse quadro que, do ponto de vista do dólar, o mercado brasileiro praticamente se reduziu a metade nessa janela de quase 2 décadas, né, Maia? Sim, a gente observa isso. Acho que é interessante quando a gente compara com outros países. É claro, a gente tem um fator câmbio que precisa ser levado em consideração, né? E que pesa, não tem como negar isso, né? E acho que na América Latina, no México também pesa, né? Quer dizer, o fator câmbio ele é importante. A gente observa uma redução no número de exemplares vendidos nos demais países, né? Então não é uma prerrogativa do Brasil, então a gente sabe que tem aquilo que a gente fala, né? As pessoas estão dividindo o tempo de maneira diferente, de fato, né? Essas outras formas de consumir conteúdo, elas comem um tempo que era dedicado à leitura, enfim, isso tem um impacto negativo no setor, mas a queda aqui, ela é maior, né? E eu acho que ela é maior e a série histórica mostra isso, assim, eu comparei acho que foram 8 países em 2018, um estudo que foi publicado pela CELAC, que mostra isso, né? Então, acho que tem uma questão aí eu cruzo, inclusive, com educadores educacionais, né? Então, claro, países com indicadores de letramento mais alto têm um impacto menor, ainda que isso tenha, porque você já tem uma cultura ali de hábito de leitura e etc e tal. Ah, mas eu acho que tem uma questão assim, né, da aposta que a aposta que o setor fez num ganho de escala ali atrás e que não se reverteu, né? Ah, e acabou puxando o preço muito para baixo, né? E aumentou o número de exemplares, mas ele não foi suficiente para manter aí. Então você tem é um quebra-cabeça mesmo, né? Você tem que olhar as especificidades de cada país, né? Ontem, por exemplo, eu estava olhando para a questão de livrarias e tal, e há uma redução de livrarias na França, né? Livrarias independentes, e elas estão um pouco estranguladas. Eu estava lendo várias matérias sobre isso. Então, e claro, por questões francesas, tem coisas que a gente consegue comparar e tem coisas que a gente não consegue, né? É É por isso isso, que mas eu analisa. concordo Perdão, plenamente com o desculpa. Dante. Não, É. eu concordo plenamente com o Dante, assim. E já voltamos para a nossa conversa. E também com o apoio da CBL, a Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor, e atua para promover acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a Agência Brasileira do ISBN,
e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. E assim, analisar tudo inclui várias nuances, né? Você só falar e ver que o mercado caiu durante, sei lá, 16, 17 anos é muito raso, né? Não, enfim, não retrata exatamente a realidade. Tem várias coisas. Então, exatamente isso. Tá? Quando me perguntam sobre o resultado geral, se é bom ou se é ruim, eu falei, conversa com um subsetor. Se você falar com alguém de valores gerais, ele vai te dar uma resposta. Se você falar com alguém de prática, ele vai te dar outra resposta. Somos uma indústria só, mas o comportamento a cada ano, infelizmente, a gente tem um destaque positivo e um destaque negativo entre os subsetores, o que conta uma história bastante diferente, né? Assim, o governo, as compras do governo são um desastre, você vai ter um impacto enorme, práticos. Esse outro ano, a queda, uma recessão econômica, as vendas a mercado despencam. Isso tudo assim, a gente tenta dar uma resposta única, mas, na verdade, o drama é diferente para cada subsetor. E falando do subsetor, tem uma coisa que eu não queria deixar de falar, né? Quando esse crescimento do religioso também, eu queria ouvir de vocês, mas tem a ver para mim também que não são só aqueles títulos tradicionalmente religiosos. Eu ouvi de alguns colegas que há uma preocupação em lançamento de várias subcategorias dentro dos religiosos, né? Tipo romances e coisas dessa linha. Não sei o que vocês ouviram falar recentemente, mas parece algo que o próprio subsetor de religiosos tem feito um esforço para inovar e trazer e ampliar a gama de conteúdos que eles estão trazendo. Então, quando a gente fala de religiosos, o público imediatamente pensa em Bíblia, né, Mari? E pensa nos livros de padres ou de orientação religiosa. E, na verdade, está saindo bastante disso. Tem vários lançamentos, criando uma diversidade interessante de lançamentos. Por isso, nós fizemos questão de abrir espaço na própria programação da Bienal para palestras de diversas editoras do segmento de religiosos para poder ter essa interação, porque muitos jovens têm bastante interesse no que está acontecendo. Eu concordo contigo, Dante. Eu acho que depende também muito da editora. Assim, a gente tem algumas editoras religiosas que elas continuam, que elas têm uma linha, né? Porque acho que depende muito do que ela produz. Então, se ela produz dela para ela mesma, ou seja, eu produzo, eu vendo na minha própria livraria, né, na minha própria igreja de templo, para aquele conjunto de pessoas que fazem parte daquela igreja, religião. Então, aí eu acho mais difícil você ter essa mudança. Mas quando eu tenho uma editora que produz e ela vende em outros canais e ela está em outros lugares, né, que não seja dela para ela mesma, aí sim, aí eu acho que você tem uma ampliação ah, maior, assim. O Renato da Mundo Cristão, que faz parte da comissão de pesquisa, é um cara bem interessante para a gente conversar sobre o universo religioso, assim. E ele Isso ajuda aí. muito a gente nessas análises. Ele sabe tudo o que está acontecendo. Ele foi uma das pessoas que me contaram dessa tendência, né? Enfim, são obras que talvez chegam até o limite de você considerar se são obras gerais ou não, porque ela tem uma nuance religiosa, né? Mas, na Ah, verdade, sim. né? Tem, Não tem a ficção necessariamente. cristã, que o young Exato. adult cristão, etc. Então, são outras coisas. Hoje, o nosso papo, infelizmente, é um pouquinho mais curto, mas é uma coisa que eu converso bastante com a Mari em outros lugares, para falar também a gente sempre, e eu gosto da visão dela de sempre ter uma oportunidade também quando a gente vê aqui, né? Claro que, tipo, eu gosto também, eu estava vendo as manchetes que resultaram da pesquisa, né? E nem sempre parece que são da mesma pesquisa, porque tem isso, né? Tem lugares que falam do crescimento, da queda, etc, etc. Mas acho que só para a gente terminar, eu gostaria de vocês um ponto do tipo, onde a gente tem espaço, seja editor, livreiro, etc., que a gente possa crescer e ver que tem um espaço ali que possa gerar uma oportunidade. Bom, na Nielsen a gente tem discutido muito isso, assim, né? E a gente tem olhado e dito que a gente tem que ter uma visão um pouco menos apocalíptica, né? Assim, ah,
A pesquisa do consumo, por exemplo, ela traz dados muito interessantes nesse sentido, e quando a gente começa a colar com o painel, com a retratos, com produção e vendas, eu acho que a gente começa a montar um quebra-cabeça muito rico, né? Então, sim, né? A gente sabe que a gente tem uma base de consumo que ela é baixa comparada a outros países. Mas veja, em termos de categoria cultural, a Panorama mostra que livro só está atrás de cinema, né? Então, eh, não é tão ruim assim, né? A gente tem outras categorias culturais, inclusive futebol, né, que estão atrás do livro, né? Do ponto de vista do preço, também mostra, né, que a maioria das pessoas não acha o livro nem caro nem barato, né? Eles acham o livro caro, o livro de CTP, o livro de didáticos, que a gente sabe que tem um preço médio mais alto, e a gente está falando da percepção da pessoa, né? Então, se eu pego um livro e ele custa 60 e o outro custa 120, esse eu não acho nem caro nem barato, esse acho caro. Por quê? Porque ele é mais caro que aquele, né? Então, tem uma lógica nesse sentido também que a gente está perguntando para o consumidor final. Então, a gente tem que entender um pouco dessa lógica do consumidor final. Além disso, quando a gente pergunta por que que não leu, né? Por que que você não comprou, na verdade, porque a gente está falando de consumo, por que que você não comprou? Quando a gente olha naquele quadro, por que não comprou? A primeira coisa é falta de tempo, e depois você tem o preço ali, mas ele cai muito, né, nesse quadro, e tem uma série de outros fatores, assim, peguei emprestado, li o livro que eu tinha, baixei PDF na internet, que a gente sabe que 90% dos casos é pirata, é, outros empréstimos, né, de biblioteca. Ali tem demanda, gente. Se a gente somar aqueles percentuais, ele não é um percentual baixo, né? Então, ainda que você não alcance a totalidade dessas pessoas, a gente está falando de uma demanda reprimida, uma demanda que existe, mas ela não se realiza, né? Então, como é que a gente alcança essas pessoas? Que, do ponto de vista do mercado, é muito mais fácil do que pessoas que não têm capacidade de ler, que a Retratos também traz, que o INAF traz, assim, pessoas que têm dificuldade de leitura, que não têm capacidade de leitor, e que aí a gente está falando de políticas públicas que demoram tempo, né? Que não é uma coisa que você faça do dia para a noite. Então, no curto prazo, existem pessoas que leem, mas não consomem. Isso é demanda, né? Então, acho que o setor precisa pensar em estratégias para alcançar isso, né? Na Nilce, a gente diz o seguinte: o setor tem, para a gente, tem duas alternativas. Ficar com esses 16% que consomem, né? E fechar nisso e falar, ó, a gente vai elaborar uma estratégia para isso, ou tentar ampliar isso, né? E aí tem o longo prazo, que é essa questão, né, dessa restrição estrutural de demanda, que as pessoas não têm capacidade de leitor e tal, e aí está muito associada à política pública, não é algo que o setor consiga fazer por si só, né, sozinho, né, a- acho que em nenhum dos casos, mas o peso das ações do setor é maior do que no outro, né, e é esse caso onde você tem pessoas que consomem, né, então acho que isso é interessante. Eu acho que a Mari falou de futebol, né? Falou de outras vertentes, e eu acho que isso ilustra bem uma pergunta que os editores sempre se fazem depois das feiras, né? A Mari sempre destaca a importância que vem tomando a venda nas bienais do livro. As pessoas saem, em média, na última edição da Bienal do Rio, foi em média de 9, 10 livros por pessoa. Então, os editores se perguntam como podemos repetir esse fenômeno no resto do ano, né? Porque o jovem entra ali na feira, fica encantado com o visual, com aquela interação com seus autores, personagens. Então, eu acho que a oportunidade é essa, é você conseguir replicar essa sensação de imersão, de interação entre outras vertentes, outras mídias, com o livro ao longo do ano, através do uso melhor de redes sociais, do uso melhor de interações dentro das próprias livrarias. E eu acho que o caminho é esse, porque é um desafio interessante que, se você olhar a, a dicotomia, né? Retratos de Leitura diz que temos menos leitores e a agenda praticamente se mantiveram estável em termos de faturamento. Então, o que está acontecendo? Na verdade, eu acho que os que já são leitores leem um pouquinho mais, mas estamos perdendo o número geral de leitores. Então, a oportunidade é buscar esses que não estão lendo e ampliar a base de leitores, como a Mari colocou muito bem. Mas eu sei que a gente está sem tempo. E só para Obrigado. completar rapidinho, tá? Ele quer dizer, a gente olha, na Bienal de São Paulo eu sei, no Rio, se o Dante tivesse dado, acho incrível. Quer dizer, a gente sabe que a classe social, a gente está falando de jovens,
da classe C, né? O que casa muito com a Panorama, né? A gente sabe que a massa de consumo está na classe C, né? Então, como atender essa classe, né? Que normalmente está fora dos grandes centros, está mais distante, né? Porque é isso que eu falo, se o sujeito vai sair lá mais de um bairro mais periférico, menos centralizado, para ter que ir até um bairro central e comprar um livro, esse livro já não custa mais aquilo. O preço do livro é outro. O livro tem que chegar a ele, né, Mário? Exatamente. Então, como é que a gente faz? E a Panorama mostra que existe espaço para novos pontos de venda, né? O que eu acho que é interessante para o varejo, para as editoras, para o setor como um todo, né? É Vocês estão isso. muito bem casados, porque a minha próxima pergunta ia ser justamente sobre a Bienal, né? As bienais e feiras que vêm ganhando espaço, pouquinho, pouco a pouco, mas vem ganhando esse espaço na pesquisa, né? Então, a gente está aqui às vésperas da Bienal do Livro Rio, queria saber a expectativa, Dante, de bater novos recordes, e ainda mais nesse ano importante que o Rio é capital mundial do livro. Totalmente, né? Você deve Tanto, estar cheio de coisa na cabeça para lidar com essa Bienal, né? veja só, depois que o jovem sair da roda gigante do livro, ele vai querer, né, ter daquele livro, depois que ele sair do escape room, depois que ele sair do labirinto e estiver na praça além da leitura e tal, todas essas experiências acho que vão motivar, né, a interação com o livro e esse boom de vendas que acontece durante as feiras tem acontecido, felizmente, em todas as feiras, Rio, São Paulo, uma vem superando a outra. Eu sempre digo, não há porquê a de São Paulo ser menor do que a do Rio. São Paulo é uma cidade tão maior que eu tenho certeza que em algum momento a Bienal de São Paulo vai se tornar definitivamente maior do que a do Rio e é só natural que isso seja. Mas, felizmente, a do Rio vem crescendo muito. Esperamos passar muito aí dos 700 mil visitantes e daquela média de 9 livros por visitante. Então, as editoras estão muito animadas, a venda de espaços foi recorde em tempo e quantidade, e esses novos espaços de interação com o leitor vão realmente nos dar uma visão sobre se é esse o caminho, né? Aumentar a interatividade, aumentar a variedade de mídias e de experiências sensoriais que acabam no livro. Se isso tudo funcionar bem, é um caminho que nós precisamos aprender só a replicar ao longo do ano. Ah, vai ser sucesso. Para encerrar, Vai, vai. E eu acho que pós-pandemia, as entidades, elas ah, mudaram um pouco esse formato. Acho que a pandemia traz muita gente para o meio digital. E aí você tem os booktokers, né? Os autores conversando. Acho que isso também impulsiona, e acho que as entidades conseguiram absorver isso e se conectar com isso de uma maneira muito intensa e muito legal e que está tendo resultado, assim. Essa é uma sensação, não tenho dado, mas é uma sensação que eu tenho, assim, cada vez que eu chego na Bienal, eu falo, gente, é um universo interessantíssimo. Assim, muitas vezes ela está muito mais próxima da CCXP, sabe? No É sentido isso. estético da coisa, do que da Não, Bienal que a mas gente temos tinha no até passado. Spoiler Night agora, igual a CCXP, né? Então. Temos a noite pré, é isso mesmo, a ideia é essa, né? Quando a gente iniciou o mandato e pedimos a GL para expandir a mente, né? E as possibilidades, foi justamente nesse sentido, né? Nas outras edições nós já vimos ali stands com YouTubers, com booktokers, e a gente sabe que o caminho é esse. O jovem, se a gente na Retratos da Leitura via que a leitura estava perdendo espaço para interação com o celular, a gente tem que ir para o celular e usar o celular para alavancar o interesse pelos livros. É isso que está acontecendo e o TikTok é que está patrocinando a noite pré e isso mostra que esse casamento eu acho que vai dar muito certo. a gente está gravando aqui Maravilhoso. quinta-feira, a gente deu exatamente hoje essa notícia dessa pré-estreia do TikTok. Achei muito interessante. Não é? Vai ser demais. Espero que vocês possam estar lá. Ah, com certeza. Eu tenho várias perguntas, tá? Mas a gente está com um tempo curto hoje. E eu queria só perguntar sobre a adesão das editoras na pesquisa, né? Sempre fica lá em torno de 68%, 69%. Mari, você vê um aumento disso? Você acha que está ok? Você acha que enfim, qual o panorama geral dessa parte da adesão das editoras ao responderem à pergunta?
A pesquisa. Na verdade, a gente tem mais de 100 respondentes, né? Todo ano. Esse ano acho que a gente fechou em 100% que fica 121. 68 é aquilo que a gente consegue alcançar em termos de de mercado. faturamento, de Ah, tá. mercado. Então, o Uhum. quanto a gente. Porque aquilo que a gente recebe, só para explicar para as pessoas, né? Então, a gente recebe os dados das editoras. Então, o que a gente recebe, a gente não expande, né? A gente só expande aquilo que a gente não recebe. Então, aquilo que a gente recebe, né, que não tem inferência estatística, ela é equivalente a 68% do faturamento do mercado. Isso é uma amostra muito robusta do ponto de vista estatístico, assim, muitas pesquisas não têm esse dado, né? Esse percentual alto, né? É claro, para a gente é cada vez mais importante, é sempre importante que as editoras entrem, né? Acho que o nosso maior gap está em CTP, eu e o Dante a gente conversou, inclusive, né, como é que a gente alcança mais essas editoras de CTP. Não é que a gente não esteja coberto, a gente está bem coberto, mas eu acho que é o nosso maior gap. Assim, as editoras de didático a gente sempre teve um percentual alto, Obras Gerais também. Ah, então é isso, assim, é claro, a gente quer mais editora? Sempre, né? Acho que tanto a Nilce quanto a CBL, quanto o Snell, todo mundo quer mais editora. Agora, do ponto de vista estatístico, o que a gente tem segurança do dado, dá segurança para a gente do dado que a gente passa, né? Então, isso é uma coisa que a gente é muito criterioso, assim, eu em especial também sou muito chata com isso, assim, né? Do critério estatístico, critério metodológico, mas para que a gente possa passar uma informação consistente para o mercado, afinal de contas, o mercado toma decisão, né, com essas informações. Então, né, a gente precisa ter muito cuidado com informação. Gente, muitíssimo obrigada. A gente ainda tem a segunda parte só com editores, falando também sobre a pesquisa, para tentar pegar ainda um super panorama aqui. Mas muitíssimo obrigada, vocês sempre ótimos. Nos vemos Sim, semana que vem, né? sim. Isso. Obrigada, gente. Sempre bom Obrigado. participar. Até semana que vem. Até, Tchau, gente. tchau. Obrigada. Tchau. E já voltamos para nossa conversa. Esse podcast é um oferecimento da MVB América Latina, onde a inovação e a tecnologia impulsionam o mercado do livro. Com a PubNet você ganha eficiência, agilidade e segurança em cada pedido. E quando o assunto é metadados, metadados é com a MetaBooks. Porque, no fim das contas, o propósito da MVB é um só: levar os livros até os leitores. E agora, Marcel Conte Júnior e Thiago Garcia de Biagi. Queria agradecer aqui ao Marcial e ao Thiago por bater um papo aqui com a gente, numa correria que não tem como não falar de Bienal, né, que já tá aí semana que vem, e com algumas surpresas até, né, com um dia extra aí, mas, enfim, acho que todo mundo tá ansioso. O que vocês estão esperando da Bienal, hein? Conta um pouquinho pra gente antes de entrar na pesquisa. Bienal para a gente, a do Rio, é sempre uma expectativa muito grande, né? Porque geralmente os eventos no Rio, para as editoras, é um momento de faturamento e de vitrine e de pessoas, fluxo de pessoas, é muito bacana. Em São Paulo, ano passado, foi interessante, né? Bateu recordes e recordes, mas geralmente a do Rio de Janeiro sempre é, cria muita expectativa e as expectativas são alcançadas, né? Então, a Alta Books, junto com a Citadel, né, Marcelo? Creio que a gente vai fazer um ótimo evento. A gente está preparado para isso e muito animados para que os resultados venham e recebemos assim todo o grande público do Rio no nosso stand. Perfeito, perfeito. Primeiro, obrigado aí por participar desse papo, o grande Thiago, o Fábio, a Thalita. É uma alegria tremenda estar aqui com vocês. Ó, Bienal, antes de tudo, né, Tiagão, é essa união, tanto a união das pessoas, desse pessoal que é maravilhoso do mercado editorial, quanto o público, quanto os lançamentos, quanto tem saldos. Tudo que acontece no livro acontece na Bienal. Quer dizer, a Bienal é uma amostra de tudo que pode acontecer com o livro. Tem lançamento, tem autores lá autografando, tem saldo, tem o pessoal do mercado livreiro, tem o pessoal de gráficas que vai lá para conhecer a gente,
né? Às vezes a gente passa o ano todo conversando com o pessoal, centenas e milhares de livros sendo impressos. Pô, mas nunca falei com o Marcial, nunca falei com o André, nunca falei com o Thiago, nunca falei com o Gork. É a oportunidade. Então, a Bienal, antes de tudo, é um grande hub onde a gente pode encontrar as pessoas e onde todos nós que somos apaixonados pelo livro nos encontramos, né? Inclusive, estão me pedindo agora, o Diegão, o Diegão da Faro, chamou o Marcelo, vamos fazer um churrasco literário? Vamos fazer um puxado lá, vamos fazer um churrasco de chão. Eu falei, Diegão, bora, vamos inventar. Vai ser o lugar que vai ter mais fila da Bienal, é o churrasco literário. Muito bom. Eu sei que você é muito bom de número, Thiago. Eu vou pedir uma informaçãozinha a mais. Quantos por cento você está achando que vai crescer da última Bienal do Rio? Do Rio, pelas nossas expectativas e o nosso planejamento, é de 20% a 25%, tá? Já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são a referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo, sem perder nenhuma venda. Mas agora falando da pesquisa de produção e vendas do setor editorial, né? Antes de entrar nisso mesmo, eu acho que assim, Thiago, você tem uma grande experiência do mercado editorial, né? Tipo, já são 25 anos, é isso? Quase lá, quase lá. E Marcial, eu sei que também já está há um tempo aqui no nosso mercado, né? Mas 10 também tem uma 10 experiência anos. anterior, né? Tipo, 10 em anos. outros ramos, digamos assim. Queria saber, para saber, qual que é a importância de a gente ter esses números, uma pesquisa como essa, ainda mais de já sendo anos e anos tendo. Como para vocês, qual a importância de ter esses dados na mão? Antes de responder rapidinho, Marcial e Thiago, eu vi que o Marcial viu também que o áudio do Thiago tá mais baixo, né? O Thiago, o áudio do Thiago tá com alguma coisa, tá bem baixo. Mas tá dando para você ouvir. Eu escuto. Ah, então tá bom. Então, só para esclarecer. Ainda estou escutando. Bem, respondendo então, o Fábio, quer começar, Thiago, quer que eu comece? Vou começar. Respondendo. Eu sou um pouco... Eu tenho umas opiniões meio controversas a respeito de muita coisa, né? E eu entrei também no mercado editorial, eu sou um dos mais, digamos que, novatos do mercado editorial. Eu vim de um outro mercado, eu vim do mercado de varejo. Assim, as pesquisas sempre são muito importantes, lógico. As pesquisas sempre mostram mais ou menos os viés, né? Os bias, onde está indo. Mas a gente nunca pode esquecer que a pesquisa mostra o que aconteceu, mas ela não mostra o que vai acontecer. Eu tenho um cuidado muito grande, principalmente por ser o editor de Napoleão Hill, e assim, já tendo lido estudado mais de 10 mil páginas de Napoleão Hill, inclusive com conteúdo inédito, eu posso dizer para você o seguinte, eu cuido muito com a questão do mindset e o cuidado com as pesquisas. Porque, às vezes, a pesquisa embasa para um lado negativo. Eu tenho muito cuidado com isso, não só com pesquisa, eu tenho muito cuidado com tudo com que a gente acaba digerindo e do que vem de fora. Embora as pesquisas, logicamente, sejam pesquisas sérias, pesquisas bem feitas por institutos que são, enfim, muito, muito profissionais, eu tenho um cuidado muito grande com a pesquisa, porque a pesquisa muitas vezes faz com que você mude a sua estratégia, com que você mude o seu mindset, com que você, muitas vezes, ela pode animar, mas pode desanimar. E aí você acaba enxergando, como se fosse profetizar, você acaba enxergando o que a pesquisa está mostrando. Então, por exemplo, a Citadel vem crescendo a um ritmo de 40%, 45% ao ano. Assim, pô, Marcelo, mas como é que a Citadel cresce 40%, 45% ao ano? Talvez porque justamente a gente presta atenção às pesquisas, mas a gente faz aquilo que a gente sabe fazer, aquilo que a gente se anima a fazer e aquilo que a gente nasceu para fazer, que é gerar conteúdo que se aplica ao desenvolvimento pessoal, enfim. Por que eu estou citando isso? Eu estou citando porque a gente tem que ter muito cuidado. Isso é um outro aspecto que eu estou dando, Fábio. Eu acho que chamaram justamente isso, para isso, né? Para ter outros pontos de vista. Eu custo muito, eu não a crer na pesquisa, eu custo muito
a crer que uma pesquisa possa embasar a estratégia. Eu não ajo assim, a Citadel não age baseado em pesquisa, a Citadel age baseado naquilo que ela se propõe a fazer. Então, nós estamos cada vez mais, a gente está lançando bastante, está lançando muito na área de desenvolvimento pessoal, está lançando muito na área de business, e a gente tem tido um resultado assim fantástico. A gente acaba enxergando aquilo que a gente quer. Tá? Ah, Marcelo, mas não dá para fechar o olho para pesquisa? Lógico que não, nós não podemos jamais fechar o olho para pesquisa. Mas, de novo, eu cito que tem que ter muito cuidado, porque, começando já com a história de Mais Perto do Diabo, se eu soubesse o que eu sei hoje, talvez o Mais Perto do Diabo não teria acontecido como aconteceu, porque foi por uma série de coisas que eu não sabia, a quantidade que foi impresso e como foi feito, foi, foi talvez uma das fórmulas para o livro ter sido essa grande explosão, como ainda é, de vendas. Então, eu acho que tem que ter os dois lados. A pesquisa serve para embasar, serve para ajudar nas estratégias, mas muito cuidado. Isso é algo que na Citadel, eu, o André e os demais gestores, nós temos esse cuidado. Complementando o que o Marcial disse, dentro do Grupo Alta também, a gente faz uma análise muito criteriosa de tudo que está por baixo do nosso guarda-chuva, né? Essas pesquisas e esses embasamentos, a gente sabe que é uma média, é uma coisa do mercado, né? Nos últimos 3 anos, a Alta Books dobrou de tamanho, né? Hoje, desde que eu entrei, essa nova gestão, essa nova turma, esses novos colaboradores entraram em 2022, com todo o processo de investimento que o Gork vem fazendo na editora, comprando outros selos, lançando bastante, etc. e tal, a gente conseguiu dobrar o tamanho da Alta Books em 3 anos. Então a gente analisa muitos números internos, né? O selim da editora. Claro que eu sempre estou em contato com com toda a nossa cadeia, né, de clientes, sempre para saber como o sellout também está funcionando. Porque não adianta eu vender, 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 e esse livro ficar parado lá na ponta, nos meus clientes, e não está chegando ao consumidor final. Então a nossa análise é muito criteriosa, a gente leva em consideração os números de pesquisas, mas a gente considera mais os nossos números, o nosso planejamento, o que a gente quer fazer. E já até nessa questão, falando um pouquinho da Bienal que nós falamos, nós estamos indo agora para a Bienal do Rio, que é uma aposta do Gork, com 148 novidades. A gente vai lançar na Bienal do Rio, entre todos os selos, 148 títulos. Então, é isso que é o nosso processo de análise, né? Uma análise e um planejamento interno, sempre dando uma olhada nas pesquisas e sempre conversando com os nossos clientes para ver como está funcionando o sellout. E essas 3 etapas caminhando junto, consequentemente, os resultados aparecem, né? A Citadel, como o Marcial falou, que está crescendo 40% ao ano, a gente vem nessa caminhada também, não de 40%, mas a gente sempre cresce 20%, 30% ao ano, e, e é isso, é o investimento, é o trabalho, são as contratações, são os contatos com o cliente, o amor ao livro, os pontos alternativos. Uma outra coisa também, o foco da pesquisa saiu muito em livrarias, distribuidores, venda de digital. Só que nós, como temos um catálogo CTP e uma cauda longa, livros de administração, gestão de pessoas, a gente acaba fazendo negócios em outros lugares que essas listas, que essas pesquisas não contabilizam. Então, são números que aparecem somente no selim da Alta Books, né? E não no resultado final aí das pesquisas. Na primeira parte da nossa conversa, a gente falou com a Mari, né, a economista responsável pela pesquisa, e ela falou exatamente desse conjunto, né, de como analisar a pesquisa como um todo e nas suas entrelinhas, e principalmente a série histórica, e não só pelo resultado que aparece ali na primeira mão, porque, né, vocês do dia a dia têm que analisar o que está acontecendo e poder aplicar no dia a dia de vocês.
Um dos, Exatamente. um dos destaques que ela falou foi justamente nesse crescimento dos canais de livrarias em Obras Gerais, né? E tanto ali a Alta quanto a Citadel, sei lá, o Napoleão Hill tá em todos os lugares que você para lá num posto, no meio da estrada, tem um mais perto que o diabo pra gente poder comprar, né? Então, eu queria que vocês comentassem mais um pouquinho sobre essa parte dos canais de venda e como a pesquisa pode ajudar E, vocês a procurar novos espaços. assim, exatamente como o Thiago disse, a pesquisa pode embasar e muitas vezes a pesquisa pode até ajudar para ver se o mercado está tendo um crescimento quase que realmente muito pequeno e muitas vezes um crescimento mais por ajuste de preço do que por quantidade, mas alguém está vendendo mais. Então, a gente assim, normalmente quem conseguir realmente chegar mais próximo daquilo que o leitor quer, né, junto com uma estratégia de marketing mais agressiva, vai conseguir, logicamente, buscar mais e cativar mais o leitor. Além de toda a cadeia que tem na volta, citando o próprio trabalho que vocês fazem do Publish News. A Citadel é uma das apoiadoras do Publish News e sempre apoiou e sempre vai apoiar, porque admiro muito o trabalho. Esse trabalho que vocês fazem para o setor é fenomenal. É o maior canal hoje. Quem quiser conhecer, saber e se inteirar sobre o mundo do livro, tem que entrar na Publish News, não tem como ficar fora da Publish News. Então, vocês também têm um papel super importante nisso e vocês também são inspiradores para todo o mercado editorial. Agora, respondendo a sua pergunta a respeito do canal de vendas, a gente sempre, e ali o Gerson colocou muito bem, desculpa, colocou muito bem colocado lá, que quem ficou somente nos canais, nas plataformas digitais, certamente teve impacto negativo. O Gerson é um craque. O Gerson da Planeta é um craque, né? O Gerson é um dos grandes nomes desse mercado, é um cara que eu admiro demais, é um irmão, amigo. Mas, assim, é exatamente isso. A Citadel sempre apostou assim, em todos os canais, mas logicamente que nós nunca abandonamos as livrarias, pelo contrário, nós temos representantes, nós temos grandes eventos, nós temos ações de merchandising, ações de vitrine, ações de mesa, assim, são milhares e milhares de reais que são investidos mensalmente, tanto na compra de espaços quanto nas ações de merchandising e tudo mais com as livrarias. Então, as livrarias têm um papel muito importante, até porque tem um lado que o e-commerce e as plataformas... Ih, ficou sem som? Tá sem som. Marcial, você ficou sem som. Eu posso dar continuidade? Claro. No meio do podcast gravado. Dando continuidade. Posso dar continuidade? Vamos lá? A respeito do que o Marcial estava falando, a nossa ideia, a nossa ideologia também sempre foi estar próximo das livrarias, né? O motivo de eu ter vindo para Alta, que o Gork me trouxe para o time Alta Books, foi justamente esse. A gente estar em todos os pontos físicos, alternativos, aonde a gente puder colocar livro, a gente vai colocar. Então a gente conseguiu ali duplicar, né, a quantidade de CNPJs, nesses 3 anos de atendimento, e a gente tem uma relação muito próxima com as livrarias, né? Na contramão do mercado nos últimos anos, com preço de papel, preço de frete, de armazenamento de livros, etc. As editoras começaram a lançar menos livros, e a Alta, na contramão, começou a lançar mais títulos ao mês para que a gente pudesse realmente atingir o trade de maneira geral, colocar livro em consignação na rua mesmo, sempre tendo bastante exposição, contato com o cliente, é o que o Marcial falou, fazendo ações de vitrine, ações de mesa, promoções, participando de revistas, treinamentos em loja com promotores, treinamentos online com toda a rede, e também a parceria com os distribuidores, porque através dos distribuidores a gente consegue chegar em livrarias que a gente não tem condição,
por questão de mão de obra mesmo, de pessoas, e pontos alternativos que esses distribuidores acabam levando a gente para hipermercado, para drogarias, para banca de jornal, para lojas de conveniência. Então, como você falou do Mais Esperto que o Diabo, o Hábitos Atômicos e o Pai Rico, hoje você encontra em todas as drogarias do Rio Grande do Sul, você encontra em todas as drogarias de Minas Gerais, você encontra em tudo que é posto de gasolina e banca de jornal a nível Brasil. Então, é um trabalho em parceria com os distribuidores e sempre valorizando bastante as livrarias. A gente, a Alta, a gente faz muito evento fora, por ter autores que prestam consultoria, fazem palestras, então a gente chama essa livraria também a comparecer nesses eventos e fazer o atendimento dessas vendas em hotéis, em centros de convenções. Então a gente tem essa parceria também com as livrarias. Então o lema da Alta é sempre a livraria. Como o Marcial falou, o e-commerce é importante? É. Mas a gente não quer viver só de e-commerce, a gente quer ter margem e mercado em todas as demandas, né? Estima-se que hoje, eu não sei se saiu isso na pesquisa, eu não olhei a pesquisa com tanta atenção assim, mas estima-se que hoje, isso é uma estimativa que eu tenho até falando com o pessoal do mercado, que hoje 67% da venda, 2/3 da venda, seja feito por plataformas digitais. E 1/3 seja feito em lojas físicas. E eu creio que isso pode, sei lá, alterar 4, 5 pontos percentuais, mas não vai alterar muito mais do que isso. Então, mas eu acho que uma coisa se alimenta da outra. E nós temos uma coisa que é a compra por impulso. Na internet, normalmente, o que se vê pelo comportamento do consumidor é que ele já entra sabendo aquilo que ele quer. Então, ele já sabe, ele entra lá, vai, pá, e compra. Agora, no posto de gasolina, na farmácia, nas livrarias em geral, agora o livro está bem exposto, está numa ponta de gôndola, está numa mesa, e isso aí não tem como substituir isso. Inclusive, nós estamos lançando um livro que é sobre o varejo, foi o grande livro do Encontro do Varejo em Nova York, que se chama Irreplaceable, que é insubstituível. Nós vamos lançar esse livro agora, que é justamente o papel do varejo na era digital. A importância do varejo. Porque o ser humano, ele age e compra muitas vezes por impulso. E o leitor, todos aqueles que são leitores, e eu antes de ser editor, eu fui um grande leitor, como sou ainda, e todo leitor tem a sua lista de livros. Então, as pessoas não compram só, quem é leitor, não compra só o livro aqui, vou comprar para ler e acabou. Ele achou 2, 3, 4, 5, 6 livros que ele gosta, ele vai comprar o livro. Então, está aí o grande papel, a compra por impulso, a compra momentânea, a compra quando a pessoa enxerga o livro naquele momento, pega na mão o livro. Nada substitui isso. E a internet não consegue substituir isso, assim como a internet, nem a inteligência artificial, consegue substituir um abraço bem dado, né? Num amigo, numa pessoa. Eu sei porque eu tenho a minha filha estudando em Londres, eu estou morrendo de saudade, eu choro quase todos os dias de falta dela. Eu falo com ela 3 vezes por dia no vídeo, mas não é a mesma coisa. Então, assim, pegar o livro na mão numa livraria é uma coisa. Folhear o livro, cheirar o livro, como ainda se faz, né? Quem é amante do livro adora o cheiro do papel, e cada livro tem o seu DNA, o seu cheiro. Então, assim, a internet não consegue fazer isso. A inteligência artificial não consegue fazer isso. E tirando isso, Marcial, ainda existe o contato com o vendedor de livraria, que muitas vezes aquele bate-papo, aquela indicação, né, de um vendedor pro consumidor final é o que faz a diferença. Às vezes a pessoa entrou na livraria para comprar um HQ, mas ali num bate-papo com o vendedor, ele começa a apresentar outras linhas, os lançamentos, alguma coisa assim, e ele acaba fazendo a venda adicional, né? Muitas vezes cria até um relacionamento, aí as pessoas voltam até a livraria, não é mais por conta do preço, mas é por conta do atendimento, né? Da prestação de serviço, desse calor que você falou, né? Que o e-commerce e a internet não traz pra gente. Então, Nós somos os mesmos seres humanos, a gente é mais tecnológico,
A gente está vendo aí todo o impacto que a dopamina barata está causando nas crianças, nos adultos, em todos nós. Essa dopamina barata, essa dificuldade que as pessoas estão tendo de interpretação de texto, essa falta de paciência de ler um texto ou de assistir um vídeo de 2 minutos. Hoje, um vídeo de 2 minutos é considerado um vídeo longo. Quer dizer, tudo isso a gente não sabe que fim vai dar. A gente não sabe como vai acabar isso. Ninguém sabe. É uma história que está sendo feita. Não sei se vai ser bom ou ruim, mas que nós somos os mesmos seres humanos que temos aquela inspiração pelo papel e gostamos de dar um abraço aos nossos amigos, nas pessoas que a gente ama, isso não vai mudar nunca. Isso não vai mudar. Então, eu aposto nisso. A Citadel aposta nisso. Tenho certeza que o Tiagão, o Gork apostam nisso. E é por isso que a gente vem crescendo. Certamente por amar o que a gente faz. E por desafiar, muitas vezes, as pesquisas. A gente vai desafiando a pesquisa e vai trabalhando e vai fazendo as coisas e vai acabando enxergando aquilo que a gente quer enxergar daquilo que a gente faz com tanto amor. E aqui no nosso momento MVB América Latina, com Ricardo Costa. Tudo bem, Ricardo? Tudo bom, Fábio? Fala aí, pessoal. Agora a gente está começando uma semana um pouco diferente, né? E muito esperada por nós, né? Do mundo do livro. Esperada e bastante cheia de coisas. E vai ser bem legal, eu acho. Com certeza. Na sexta-feira começa a Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro, em 2025, que ainda por cima é um ano muito especial, né, para a cidade, para todos nós, né? É isso aí, exatamente. E a gente está lá, a gente está participando disso daí também. Aliás, começa antes da Bienal, né? Antes da É Bienal verdade. tem o Rio International Publishers Summit, organizado pelo SNEL, com muito conteúdo, estratégia, papos estratégicos, tendências, o que vem aí pelo futuro. E a MVB e a MetaBooks estão aí fazendo um pacote grande para apoiar mais esse evento do mercado do livro. Você sabe, né, Fábio? A gente procura não só entregar a ferramenta, as melhores ferramentas, os melhores serviços, mas também apoiar as ações, os programas, os eventos que tem aí no mercado, né? É que sempre ajudam a quem frequentar também buscar mais conhecimento, aprender muita coisa. Eu sempre gosto muito dos encontros e também sem apoio de empresas como a sua não ia existir, né? Então, A gente tem um pouquinho de orgulho de fazer parte disso daí. Orgulho bom. Mas então, a gente vai estar lá. Rio, como você falou, a Bienal, o Rio de Janeiro esse ano é capital mundial do livro, muito bacana, né? E a gente está levando algumas coisas. A primeira delas, a gente está apoiando o Summit em si, mais objetivamente, né? A nova CEO da MVB Global, Maika Nopes, vai participar, vai bater um papo lá com o Bruno Mendes, mediado pelo André Palme, sobre o futuro. O título é O Futuro no Prelo, a inovação como pilar do mercado editorial, né? A Maika é uma pessoa bastante nova, mas já com bastante experiência, então tem umas coisas legais para compartilhar. O Bruno Mendes, o pessoal já conhece bastante no mercado, Publish News, é de ouro, então acho que vai ser um papo bem interessante. E a própria MetaBooks vai fazer um workshop de 3 horas, ah, numa sala especial lá, falando com foco em inovação e metadados. Além disso, a gente tem novamente a ferramenta MetaBooks de busca, é a busca oficial da Bienal. Então, todo visitante vai poder acessar a ferramenta e vai poder buscar por título, por autor e descobrir onde é que aquele título ou aquele autor está dentro da Bienal, em qual stand ele está, de qual editora é aquele livro específico que ele está procurando, né? Então, todas as editoras que são clientes MetaBooks vão ter esse benefício, essa vantagem de estar ali na mão, literalmente, do visitante da Bienal. Tem um outro projeto bem legal que a gente está fazendo, que é o Passaporte MVB. Passaporte é uma jornada gamificada pela leitura. Ele vai ser distribuído no stand do SNEL,
O público-alvo do passaporte são professores, bibliotecários e profissionais do mercado do livro, né? E é um percurso, ele vai pegar esse passaporte e tem um percurso de 12 estandes, e a cada visita nos parceiros, ele vai lá, chega lá, tem um QR Code, ele lê esse QR Code, ele ganha um selo, um stamping, e aprende algumas coisas sobre aquele stand que ele está visitando. A gente tem o envolvimento do próprio SNEL, né, onde eles retiram o passaporte. A gente vai ter o envolvimento das secretarias de educação, tanto do município do Rio de Janeiro quanto do estado do Rio de Janeiro. A ideia do passaporte é, além de integrar, além de fazer interagir as pessoas com as empresas, com as editoras que estão lá, dar um pouco de relevância às editoras que trabalham com a MetaBooks e também fazer com que o visitante passeie e caminhe por toda a Bienal, né? Porque vira e mexe, o pessoal fica ali meio focado demais nos estandes mais famosos, nos pavilhões que tem as maiores editoras. Então, com o passaporte, eles vão acabar caminhando por toda a Bienal. Ou E fica por perdido, que é último, muita coisa também hã? para ver, né, Ricardo? É muita coisa para ver. A gente fica perdido também, né? Sempre é bom É, uma é, ajuda. é legal, vai acabar fazendo um roteirinho para o pessoal poder caminhar, vai ser legal, eu acho. E a última coisa é a Academia Editorial Júnior, que é esse projeto do SNEL que traz educação, ensino, treinamento, profissionalização para jovens do mercado e que a MetaBooks também está apoiando. Então, são aí as atividades que a gente está fazendo para a Bienal do Rio deste ano. E esperamos encontrar a galera toda lá na Bienal, vai ser bem bacana. Muito bom. Vou ver se eu consigo fazer tudo também. Estarei. Eu vou adorar ter o passaporte completo. Vou Gente, esperar por você lá, cara. então tá bom. E espero vocês também que estão ouvindo, a gente se esbarre por ali, né, Ricardo? Porque é sempre bom também encontrar com as pessoas. Acho que são eventos muito, tipo, concorridos, mas também é muito feliz, né, encontrar com todo mundo. É quase a melhor parte, encontrar com as pessoas. A gente tem as outras, tem muita coisa legal, né? É Mas isso aí. encontrar com a galera é bom demais. Com certeza. São eventos aqui que o Ricardo passou que são muito bacanas e acho que com certeza vale muito a pena. Valeu, gente. Até mais. Valeu, abraço. Mas assim, agora voltando para a pesquisa, eu acho que tudo aqui Obras Gerais teve uma importância muito grande, mas acho que uma outra coisa que acho que tem partes de vocês também das editoras é de religiosos, né? Eu acho que vocês podem comentar um pouquinho também que não vou falar todas, mas muitas editoras estão caminhando também, colocando um pé ou ampliando essa parte também. Eu acho que nós temos que, né, Tiagão, nós temos que, como diz a expressão, não sei se é gaúcho ou se é brasileiro, às vezes eu me confundo se é gaúcho ou se é brasileiro, eu tenho muito cuidado, porque o gauchês às vezes não é compreendido no São Paulo, né? Mas a gente tem que tirar o chapéu para o Rostirola, fez um trabalho fantástico, né? Trabalho fenomenal, um trabalho de fé, um trabalho de amor. Quer dizer, Café com Deus Pai é um grande, né? Um grande caso e é um caso de mega sucesso enfim, ele está cumprindo a missão dele. E isso abriu a porta para muitos outros, assim como nós também temos alguns devocionais aqui. Temos o nosso devocional do Iracete, que é um grande autor que nós temos, Café com Jesus, que é um livro também que alcançou já milhares e milhares de cópias. Enfim, mas é um mercado que se criou e não é um mercado que se criou, é um mercado que já existia. Só que, claro, caiu no gosto das pessoas e nessa era de TikTok, de Instagram, então isso acabou ficando muito fortalecido e aí criou uma mega trend, criou uma mega tendência, onde as pessoas passaram a procurar mais livros devocionais, livros que você não precisa ter o comprometimento de ler da página 1 a 100. Você pode pegar qualquer página do dia, você pode deixar de ler 3 dias, voltar a ler no quarto dia. Talvez isso também seja um dos motivos, né? Essa facilidade que tem de não precisar ler o livro da página 1 à página 300. Ou seja, você pode chegar no dia que for
e ali vai ter uma mensagem de impacto, uma mensagem de ajuda, uma mensagem que vai fazer sentido e que vai ter significado para a sua vida. Exemplo disso é desde que eu entrei no mercado, né? Um dos livros que mais vende aí é aquele Momentos de Sabedoria, né? Editora Vozes. Aquilo é um livro de cabeceira, como o Marcial falou, né? As pessoas leem ali uma página a cada dia e tal. Mas pensando na bibliodiversidade, nessa linha religiosa, o Grupo Alta também está criando um selo, né? Já está em expansão, chamado Contra o Vento. Então, esse selo a gente vai abranger livros religiosos, de todas as linhas religiosas, tá? Não vai ser uma linha específica. Então, a gente já está com os primeiros lançamentos, a gente já está fazendo a reimpressão de catálogo, né? Que na verdade essa ideia foi uma aquisição que o Gork fez, né? Adquiriu no final do ano passado a Fonte Editorial. E aí a gente está trabalhando nela, reformulando ela, colocando o catálogo que já tinha para reimpressão e já estamos trabalhando também os lançamentos, né? Então a gente só fez essa alteração, né, de selo, chamará Contra o Vento, então a gente vai entrar também nesse mercado onde a Alta não tinha especificamente O Gork, o nada. Gork com aquela visão, a visão de águia que ele tem, né? É, O que a gente lança de livro, o Gork adquire de editora. O Gork tem uma visão de águia, é aquela visão verdade. de longo prazo, a visão estratégica. Sim, exatamente, é isso. Fenomenal. O Gork é E, admirável. A visão estratégica que o Gork tem é espetacular. E a bibliodiversidade, né, Marcial? É o que ele mais quer, ter um catálogo Sim. amplo que atinja todo o perfil, todo o público e, e que traga os resultados que o grupo espera, né? Então, a gente está trabalhando bem forte nessa linha religiosa. Maravilha, maravilha. Acho que agora, já caminhando aqui para os finalmentes, Thalita, quer terminar? Quer fazer a última pergunta? Eu queria que vocês comentassem de novo um pouquinho mais sobre essa parte do crescimento e do crescimento pequeno, mas constante que as feiras do livro e bienais estão tendo entre também ali a participação na pesquisa. A gente começou a conversa falando, e até nos bastidores, das expectativas de crescimento, de como esses eventos estão, as apostas das editoras nesses eventos, e a gente vê que realmente está tendo algum significado ali nas pesquisas, né? Também estão aparecendo ali. Como que E só. você... Oi. Não, e só colocando só uma observação, desculpa, Thalita, mas também corroborando com você, é que isso no passado, né, Thiago? Tipo, que se você fosse para uma Bienal e empatasse, tava bom. É. Mas agora eu acho que, tipo, com outros eventos, fala um pouquinho mais sobre isso. Toa que eu vi hoje que o stand da Intrínseca vai ser o maior da história, né? Da história da Intrínseca. Absurdo, assim, 360 metros quadrados. Então, realmente mostra. O nosso stand também vai ser gigantesco, né? Junto com a Citadel. Isso mostra o quanto a gente investe nesses E eventos, aposta. aposta nesses eventos. E, claro, a gente sempre aposta querendo ter margem de lucro. Antigamente, quando a gente fazia Bienal, era mais por questão de vitrine, né? Por muitas vezes a conta no final ali não fechava, etc e tal. Só que agora o fluxo de pessoas, o poder ali, né? Eu fiquei impressionado com os números da Bienal de São Paulo do ano passado. Mais de quase 800 mil pessoas rodaram no AMB em todos os dias. Embora ainda seja desafiador fechar a conta, né, Thiago? Seja. Ainda não podemos, a gente não Não, pode, é. não vamos passar um pano que Não, não. não é fácil de fechar a conta. Não é fácil. Não é Tem fácil. que vender muito, 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 porque as despesas são pesadas, né? Não é fácil. Pra gente tá e tem que vender muito. A de São Paulo, as expectativas foram boas. A do Rio, como a gente falou antes de começar a gravação, a gente está com uma expectativa boa, né? Geralmente, os resultados em todas as editoras que eu trabalhei aí nesses anos de mercado, os resultados da Bienal do Rio sempre são melhores do que de São Paulo. Então, a gente está com essa expectativa boa de crescer referente à Bienal Rio de 2 anos e fazer com que seja um sucesso esses dias, tanto para a Citadel quanto para a Alta Books. Será? Independente do resultado, já é um sucesso por tudo que a gente se propõe a fazer e por todas as pessoas que a gente vai encontrar, e certamente vamos encontrar o Fábio e a Thalita também lá.
Com certeza. Estaremos lá, nosso stand lá está aberto para um cafezinho e para a gente conversar e trocar ideias lá. Então tá bom. É isso. Gente, é só para, acho que dar uma indicação que a gente sempre tem, mas assim, para a ficha de onde vai estar o stand da Alta e Citadel, né? O Thiago é melhor que eu para isso. A gente vai estar bem localizado esse ano, na rua principal, ali no salão principal, que a Rio Centro é o azul, que é o que tem as principais editoras, mas a gente vai estar bem localizado na rua principal, ali perto de HarperCollins, perto de Sextante, então a gente vai ter uma localização bem... Quando enxergarem a foto do Pai Rico, Pai Pobre, do Mais Perto que o Diabo, é lá. Isso! A gente vai estar naquela rua onde tá os grandes grupos editoriais mesmo, então... Mais essa questão que a gente está bem otimista, até porque a localização nesses grandes eventos influencia bastante no resultado. Muito. Então tá bom, gente. Mais uma vez, parabéns a vocês aí, Fábio e Thalita, que estão aí hoje falando em nome do Publish News todo, o Ricardo, que é meu irmão, meu amigo, o Bruninho. Quer dizer, parabéns pelo trabalho que vocês fazem aí. Eu sou um grande fã e admirador do Publish News, viu? Muito obrigado. E o que precisarem da Citadel, podem contar. Obrigada, pessoal. E nos vemos lá também na Bienal. Valeu, beleza, obrigado. esperamos você. Tiagão, Oi, beijo no coração. beijão. Beijo no Mano Gork. Valeu, obrigado. Tem o do Gork, né? Só espera um pouquinho antes de parar. E como o episódio estava muito longo, e como foram 2 gravações, e para acertar a agenda de todo mundo, conseguir o espaço, a gente acabou não fazendo as indicações, mas eu queria fazer uma especial para vocês, tá? Não sei se vocês lembram, no episódio 372 a gente teve a Thalita Rebouças e a Heloísa Down. E a Thalita, ela fez uma indicação de uma série que chama Hacks. Eu já tinha ouvido falar, ela ganhou inclusive o Grammy, o Emmy de melhor série de comédia. E eu falei assim, interessante, só que a Thalita falou com tanta empolgação, e eu falei, putz, vou atrás disso. Então, chama Hacks, Hacks, e eu acho que quando você procura dar um Google, ele dá a seguinte sinopse. Uma relação obscura de mentoria se forma entre uma comediante lendária de Las Vegas e uma escritora de comédia convencida e excluída de 25 anos. Então, assim, é a Jean Smart, que de nome talvez você não conheça, mas quando você vê essa atriz, que é uma atriz super experiente em Las Vegas, que fez mais de 2.500 shows ali. Então, ela tem todas as piadas que sabe que funciona, mas tem uma coisa muito quadrada e ela tá, digamos assim, ela já é milionária, já tem uma carreira muito consolidada, mas tá passando, digamos assim, né? Tá sendo superada. Aí entra a atriz Hannah Einbinder, talvez, que é a Eva. E ela é uma roteirista super jovem, de 25 anos, que ela foi cancelada por umas piadas que fez no Twitter. E aí começa uma dinâmica muito estranha no começo, porque a Deborah, né, que é essa comediante mais velha, e falando assim, vem aqui, e ela tem muitas manias, ela é milionária, então ela gosta que as coisas sejam daquele jeito, ela trata os funcionários muito mal, e ela trata a Eva também desse jeito. Só que o roteiro é muito bem feito, sabe? Não existe uma pessoa boa, completamente boa, ou alguém que é exclusivamente mal. Todos os personagens têm profundidade, é uma comédia, mas nem sempre. Tem uma coisa meio dramática também, uma coisa de conexão entre as pessoas, de elas se darem bem, se darem mal, fazerem besteira, sabe? É muito, muito humana, digamos assim. Eu achei a Thalita Rebouças, obrigado pela dica. Eu maratonei, são 4 temporadas. Cada episódio é relativamente curto, né? Naquele 30, 40 minutos. Tem episódios mais longos e tal, mas é muito, muito bacana. Eu acho que vale muito
ver essa série, tá na Max, ou agora HBO Max de novo. Você procura lá, é bem bacana. Tá bom? Outra dica é, agora na sexta-feira começa a Bienal do Livro do Rio, e a gente provavelmente vai se encontrar lá, tá? Se não, a gente vê nas redes sociais, o Publish News vai cobrir, claro, bastante na newsletter, no nosso e-mail, e também vamos passar aqui as informações, e talvez a gente faça aqui um podcast especial de lá também, tá bom? Valeu! E esse foi o episódio 374 do podcast do PN. Obrigado a você que nos ouviu, e sempre temos um programa novo toda segunda-feira. Até semana que vem.